Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 33. No vídeo passado a gente conseguiu ver dois momentos, né? Um momento de intimidade, de relacionamento entre Moisés e Deus ao topo da montanha do Sinai. E a gente viu também os israelitas no arraial, no pé da montanha, construindo um bezerro de ouro e o adorando. A gente viu também o quão íntimo Moisés estava de Deus, o quanto ele o conhecia, que ele mesmo foi o intercessor pelo povo idólatra para apaziguar a ira de Deus. E a gente viu ele conversar com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. E no capítulo de hoje a gente vai ver a continuação dessa conversa de Deus com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no meio do caminho. Então, gente, isso indica que o Senhor e Moisés, eles chegaram a um acordo, né, em sua conversa. A primeira parte, Deus concordou em deixar eles irem, deixarem o povo idólatra ir, deixar, né, aqueles que o ofenderam partir, mas Deus, ele promete ajuda a Israel, mas ele não promete a presença dele no meio do povo, né? Um anjo os acompanharia até a terra prometida, mas Deus não estaria no meio deles, porque Israel tinha quebrado a aliança. E o pecado sempre leva Deus a se recolher do seu povo. O pecado sempre afasta Deus do seu povo. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atávios. Então, quando Moisés e os filhos de Israel, eles ouviram isso, né? Eles souberam que não era uma palavra agradável, e o povo ouviu essas má notícias e ficaram de luto. Pareceu realmente que Israel estava se lamentando e sentindo muito pelo que eles haviam feito, né, por suas ações. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atávios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atávios desde o Monte Horebe em diante. Então, Monte Horebe, gente, é o Monte Sinai, né? Então, os filhos de Israel, eles tiraram, os ornamentos que eles estavam vestindo, e aqui a gente viu que Moisés, ele incita o povo a se lamentar e a se purificar. A gente vê Moisés como um intercessor, a gente vê ele intercedendo pelo povo e falando para o povo se arrepender, se quebrantar, porque só um arrependimento não seria suficiente. Sempre tem que ter um intercessor entre Deus e o seu povo pecador. E o intercessor deve aparecer para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Então, primeiro Moisés apaziguou a ira de Deus, né, para o bem do povo lá no capítulo passado. Depois ele incitou o povo a se arrepender e a se desfazer dos seus ornamentos em sinais de arrependimento, né, a se desfazer daquilo que eles gostavam, daquilo que eles achavam que era bom para eles, né, a se esvaziar deles mesmos, né. Então a gente vê em sinal de arrependimento, né, então a gente sabe que Cristo é o nosso intercessor e por meio dele a gente volta a ter relacionamento e comunhão com o Pai. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da consagração. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da consagração, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Então Moisés conhecia o coração de Deus e sabia que Deus, em sua santidade, em sua pureza, em ser Deus, nisso tudo, Deus não podia permanecer em uma situação de idolatria, né? Então esse foi o motivo pelo qual ele
colocou a sua tenda para fora do acampamento, pois antes mesmo de Moisés descer do Monte Sinai com a revelação do tabernáculo, o povo havia pecado e desagradado muito a Deus. Então, o tabernáculo ainda não havia sido erguido. Assim, essa tenda aqui que Moisés fala é uma tenda dele lá. E então Moisés, ele se tornou esse tabernáculo de encontro entre Deus e o seu povo, né? Realmente tipificando a Cristo sempre e sempre. Então a saída de Moisés para a tenda era observada por todo o povo e com isso eles aprenderam que seus pecados foram a causa da separação entre eles e Deus. Porque antes Moisés ele ficava com a sua tendinha lá dentro do arraial. O povo pecou, ele sabia que Deus não podia ficar no meio de um povo idólatra, porque ele era muito santo, ele era muito puro. Então Moisés tirou do meio do povo a presença de Deus, né? Vamos dizer assim. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se lamentava e cada um à sua porta adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, se o povo buscasse a Deus, se quisesse ver Deus, eles tinham que ir ao tabernáculo de Moisés do lado de fora do arraial, né? Isso sempre é uma tipologia. E a gente vê lá em Hebreus 12, no capítulo 13, não, Hebreus 13, no versículo 12 e 13. A gente vê o cumprimento dessa tipologia onde está escrito: pelo que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Portanto, vamos ter com ele fora do acampamento, suportando o seu vitupério. Então, o Jesus, gente, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Eles achavam que Jesus não era digno de ser morto dentro da cidade santa, né? Então ele foi crucificado fora. E em Hebreus 13:13, né, nos exorta a ir até Cristo fora dos acampamentos, tá bom? O 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me disseste, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, gente, as ações de Moisés aqui, né, nesses versículos, corresponderam ao coração de Deus, né? Ele buscou, nesses capítulos, né, ele buscou expiação pelo pecado dos filhos de Israel, né, de acordo com o coração de Deus, mudou sua tenda para fora do acampamento, de acordo com o coração de Deus. Então Moisés, ele possuía um terreno aqui para negociar com Deus a sua presença e a sua glória. Então Moisés conhecia Deus e tinha um relacionamento íntimo com Deus. E aqui, gente, a gente consegue perceber que Deus ele estava prometendo as bênçãos, mas ele não estava prometendo a sua presença no meio do povo. E Moisés não queria só as bênçãos, ele desejava a presença e a glória de Deus. Gente, vocês conseguem ver? Isso é muito lindo da parte de Moisés. Porque Deus, ele fala assim: Moisés, vocês vão ter tudo, eu vou levar vocês para a terra que emana leite e mel, para a terra que eu prometi, vocês vão conquistá-la, vocês vão derrotar os heveus, jebuseus, não sei o quê, mas eu não vou estar com vocês. Então, eles alcançariam o que Deus havia prometido, eles iriam, né, alcançar isso, mas Deus não iria com eles, e Moisés não fica satisfeito, porque Moisés quer mais. Ele quer a presença de Deus, né? Que a gente possa cada vez mais ser igual a Moisés. Não buscar só as bênçãos,
mas buscar um relacionamento e intimidade com aquele que nos concede a bênção, que a gente possa todos os dias falar, Senhor, que a tua presença vá conosco, não nos dê só as bênçãos, mas dê também a tua presença na nossa vida, gente, isso é tudo que a gente pode imaginar, mesmo que as bênçãos não venham no momento que a gente quer, a gente sabe que a presença de Deus está conosco e isso é mais do que a gente pode pedir para Ele. Então, além de Moisés apaziguar a ira de Deus em favor dos filhos de Israel, Deus também concordou com a súplica de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Então Moisés ele também não estava satisfeito. E pelo fato de Moisés ter o coração segundo o coração de Deus, o Senhor ouve o seu apelo. E Moisés aqui, além de querer a presença de Deus, ele quer que Deus mostre para ele a sua glória. Respondeu-lhe Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então aqui a gente vê que o Senhor mostraria e proclamaria diretamente a Moisés a sua bondade, o seu nome, o seu amor, a sua compaixão, mas ele não mostraria a sua face para Moisés. Aqui o Senhor ele poderia dizer mais ou menos assim: Moisés, eu posso te mostrar o meu amor, eu posso te mostrar a minha bondade, o meu favor, a minha compaixão, mas eu não posso, eu posso também proclamar o meu nome para ti, mas eu não posso mostrar o meu rosto, nisso eu não posso te ajudar, porque se você visse o meu rosto, você morreria. Então, Moisés, é para o seu bem que eu não vou permitir que você veja o meu rosto. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passará a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Gente, que lindo isso. Vocês conseguem, imaginar isso? Isso é tremendo demais pra gente conseguir entender o que aconteceu aqui. Então, gente, Cristo é Deus manifestado em carne. Cristo é a nossa rocha, é a fenda, é o nosso esconderijo. Em Cristo, nós, pecadores, podemos nos aproximar do Pai. E esses últimos versículos, né, Moisés realmente percebeu que a sua negociação não poderia continuar, que Deus havia sido direto em dizer que ninguém, nenhum homem, poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Então aqui a gente aprende uma lição muito importante. A gente deve conhecer o coração de Deus e também ser pessoas segundo o seu coração. Então a gente terá a sua presença como Moisés teve, né? Como Moisés fez. E Moisés, ele tinha o máximo, ele estava perto do coração de Deus, ele agia de acordo com o seu coração, mas os filhos de Israel, eles tinham a presença de Deus de uma forma limitada, porque eles estavam longe do coração de Deus. Então que a gente possa pedir para Deus, para a gente ser conforme o coração dele, para que a gente não tenha a presença dele de uma forma limitada na nossa vida, mas que a gente possa usufruir, que a gente possa sentir a presença dele por completo em nossas vidas. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!